E eu gostava muito do Marcelo Nova, né, cara? Pô, Marcelo Nova pra mim era... Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Eu não matei Joana Dark. Olá, você que nos escuta, olá, você que nos assiste. Aqui eu, Marcelo Pertile, de novo, eu com meu parceiro de crime, professor Juliano Keller do Vale, professor Juju. Professor Juju, saudade do senhor, professor. Nessa quarentena faz tempo que não lhe vejo. Mas, professor, o senhor está ninando alguém aí atrás, professor? Seria, por um acaso, o Benício? O Benício é o roqueiro já com 4 meses de idade, então daqui a pouco ele vai dar os gritos dele aqui, os drives, ele vai fazer um drive aí. Show de bola, professor. Hoje os 3 mosqueteiros estão completos, professor. Temos um convidado mais do que especial. Faça as honras, professor Juju. Bom, temos aí, então, a grata satisfação e prazer de estar aqui com o Alexandre Moraes da Rosa. Então, é um grande amigo, pessoa fantástica, amiga de várias pessoas, e do Marcelo, foi meu orientador, continua sendo meu professor, enfim. É um cara que tem história aí no direito, não só em Santa Catarina, está aí brilhando há muito tempo aí no Brasil, e vamos ter um papo muito interessante, muito legal aí, falando aí de coisas de antigamente e coisas da atualidade do direito também, por que não, do rock. Professor, o nosso programa está cada vez melhor, hein? Estamos recebendo aí convidados do nível de Alexandre Moraes da Rosa, então. E aí, Alexandre, beleza? Claro, pô, eu fui road dos Unigrudes na minha adolescência, tem que participar de um tempo muito bom, era aquele tempo de Floripa em que tinha as festas no interior, festa da tainha, festa da universidade, festa da laranja, era todo aquele bolo. Laranja, pô. Pois Baby Rock, Juju Rock, Marcelo Rock, é muito legal participar com vocês de um programa que tem uma ideia de discutir os impactos disso, né? A gente não vai poder lembrar de tudo, mas dá um saudosismo muito grande. Era muito legal. Show de bola. Muito bom é ter o Alexandre com a gente, o Alexandre parceiro de muitos projetos. Alexandre, a gente até falava isso em alguns dos programas passados aí, né, Juju? Acho até que foi com o Luiz Eduardo Cani, né? A gente falava, o Alexandre, pai de todos nós, nos trazendo para a perspectiva crítica do direito, e Santa Catarina, a área jurídica, tem muito a agradecer ao Alexandre. Mas seguinte, mestre, o nosso programa se estrutura a partir de um subtítulo. A ideia é, o direito morreu? O rock não. Então, sem maiores delongas, professor Juju, enquanto o senhor Nanda Benício, por favor, encaminhe o programa. Certo. Professor Alexandre Moraes da Rosa, o direito morreu? Pô, eu tenho dúvida se ele sempre foi um espectro, né? Se ele sempre teve essa ideia de poder, o direito estar vivo, o direito estar morto, o direito se potencializa sempre numa leitura que, a meu juízo, sempre uma leitura da relação com o poder. E essa relação com o poder, em democracias não consolidadas como a nossa, ela fica sempre à mercê dos protagonistas de plantão. Então, me parece que uma resposta como essa tem que ser muito customizada, principalmente para pobre e para a população que é selecionada no direito penal. O direito está muito vivo, está forte, está continuando batendo, continua a agredir. Nós temos aí uma população carcerária enorme que está sentindo o peso de estar vivo e estar num ambiente que você não tem sequer informação sobre o vírus, que você morre de medo do colega do lado que está em situação cada vez mais violadora de direitos. Ou seja, enfim, o direito ele tem múltiplas faces no ambiente brasileiro. Agora, quando se fala de uma autonomia do direito, daquilo que a gente poderia defender, que o direito seria aplicado independentemente das relações de poder, no Brasil, acredito que ele nunca tenha existido. Certo. Alexandre, tu tens pesquisado muito sobre a inteligência artificial no direito e tal, puxando um pouco para esse lado. Esse direito que conhecemos, aplicado pelas instituições do modo em que a gente vinha acompanhando aí, esse morreu ou está com os dias contados? Cara, isso é uma coisa legal, assim, porque muitas das pessoas têm medo do novo, né? Inércia, a manutenção do status quo, e isso tem sido decisivo quando se pensa em novas tecnologias. E eu tenho participado de algumas pesquisas que são muito interessantes e eu vou contar uma delas para vocês. O Alexandre Mendes é um doutorando da Federal da PUC, aliás, do Paraná, que tem escrito sobre usar a inteligência artificial para ensinar a máquina a exigir dos julgadores o 926 do CPC. Ou seja, eu consigo, ele está fazendo isso de cima para baixo, de que maneira?
Eu pego os ministros e vou ensinar a máquina a emular como o ministro decide. Então, eu vou ensinar para ele que o ministro decide assim, decide assado, decide assado. E cada vez que entra um caso novo, ele tem que dar estabilidade às decisões dele. Se ele sai fora da curva, eu consigo constatar. Então, me parece que a inteligência artificial tem várias aplicações, uma delas que eu acabei falando para vocês. Me parece que existem muitos usos da inteligência artificial no contexto brasileiro, no contexto mundial. Existe um medo em que as máquinas julguem, e isso é muito longe de acontecer. Não é impossível, acredito que a gente vai ter que enfrentar isso um pouco mais adiante. Mas hoje o uso que se faz de inteligência artificial em larga escala é em apoio à decisão. Advogados, professores, todos nós podemos nos valer da tecnologia para melhorar nosso desempenho. E esse melhorar o desempenho não significa que nós terceirizemos a decisão para eles, mas implica também que hoje em dia boa parte das decisões no Brasil tem um reconhecimento tácito que ela é feita por assessores e estagiários, e muitas vezes de maneira repetitiva, então a gente vai ter a possibilidade de dar uma certa coerência em face de uso de máquinas que podem nos auxiliar a ler, a elaborar minutas, a fazer isso sempre com uma responsabilidade humana na saída. E aí eu tenho um livro que está saindo, deve sair agora até julho, sai um livro com o Daniel Goring, que foi me orientando, e ali nós vamos defender 3 modelos de juízes. 3 modelos de máquina para auxiliar o juiz a máquina que auxilia o juiz a ler, que compila o material jurídico, a legislação aplicável, para que cada vez que nós somos... a experiência do juiz estadual é uma experiência muito marcante. Por exemplo, eu estou na turma recursal e eu estou julgando ações da Fazenda Pública de Indaial, de Blumenau, em que a legislação municipal toda é invocada. Então, assim, o trabalho de poder levantar a legislação que está em vigor, eventualmente analisar os dispositivos que foram revogados, isso tudo a máquina pode me ajudar. Aí eu faço uma provocação, né, naquilo que a máquina não é tão boa quanto o humano é, né? Talvez hoje, Alexandre, o que a gente pode falar, o que tu pode falar hoje da inteligência artificial ligada àquilo que tu pesquisou lá no início dos anos 2000, que foi a tua tese, né? Que eu acho interessante porque falar da máquina, né, sem o olhar humano, né, e sem os equívocos de uma decisão penal com a questão que tu levantasse, o que a gente pode dizer hoje? Será que isso pode acontecer? Eu acho interessantíssimo a discussão nesse ponto. O Juju levantou aqui lá na tese, eu tinha uma preocupação de inverter o polo. Quando a gente tem uma pressuposição que a música, o álbum novo do U2 será bom, então eu saio com a pressuposição que o álbum novo do U2 será bom, que já que eles fizeram muitos álbuns legais, e chega no álbum, começa a ouvir, e eu quero me esforçar para encontrar pontos positivos para gostar da música. Então, eu faço o quê? Eu faço uma predisposição em relação ao caso, ao álbum, e tomo todas as atenções para que só os aspectos positivos possam corroborar a minha visão. Essa é uma leitura que o Lévi-Strauss fez lá no livro chamado Pensamento Selvagem, que eu pesquei para poder fazer a tese. O bricoleur, não, o bricoleur faz o contrário, ele vai ouvir tudo, né, e depois ele vai decidir. Então, essa mudança de você ter um palpite originário e testando todo o tempo, mas com viés de confirmação, é o contrário da lógica do bricoleur, que faz o quê? Eu vou juntar todo o material que eu tenho e depois eu faço, vejo que eu posso. Ele usa a metáfora do engenheiro. O engenheiro tem um projeto e vai procurando a parede, o tijolo, o cimento, aquilo que ele precisa para construir o projeto originário. E o bricoleur junta tudo que ele tem 2 sacas de cimento, 1000 tijolos, com tudo separado, ele vai ver o que ele pode construir com aquilo. E a gente acha que dá para aproveitar muito em todas as áreas, inclusive na penal, por um motivo, porque quando eu trabalho em indicadores de prova, e aí que é o nosso ponto, todos nós somos professores de direito penal, mas que não é, a prova tem 4 momentos, tem o requerimento, o deferimento, a produção e a valoração. Aqui, quando chega o requerimento e o deferimento, são formais praticamente. E aqui na produção, eu consigo ensinar a máquina com indicadores que, por exemplo, um reconhecimento feito em desconformidade com requisito não tem validade. Ou seja, ele subtrai do 4º momento pelo indicador, quando teve o reconhecimento, não é reconhecimento porque não teve os indicadores previstos do código. Quando tem uma prova testemunhal, em que se lê o depoimento para ela pode reduzir a eficácia em face daquilo. Então, a máquina pode nos auxiliar a dar indicadores objetivos no tocante
a prova. Ele não vai decidir, mas pode, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando, dar um score. Um score o quê? Eu tenho a possibilidade de, hoje, dizer, o Juliano viu um acidente de trânsito na frente do prédio dele, na Rio Branco. Já estou dando o endereço que o Juliano mora aqui. Então, ele viu da sacada. Então, que andar que é? O 12º andar. Ele usa óculos, ou seja, eu consigo reproduzir com facilidade hoje qual é a distância do acidente narrado para a casa dele. Então, eu consigo criar indicadores das dificuldades de visão que ele possa ter. E isso pode ser relevante porque eu consigo, aí, com indicadores objetivos, trabalhar aquilo que a gente vai chamar, que é a nossa grande dificuldade, a credibilidade, a consistência, a coerência do depoimento dele. Então, me parece que a máquina pode auxiliar. É a ideia de poder usar a máquina para criar o tamanho do sarrafo, né? Então, se eu tenho um sarrafo democrático, eu consigo usar a máquina para que o juiz não possa valorar aquilo que não é prova, ou que não atende os requisitos mínimos do estándar probatório. Uma outra coisa assim que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, inclusive eu tenho bastante dúvida como isso pode superar na prática, é como é que a gente vai escolher, que tipo de padrão nós vamos escolher na hora de formar os algoritmos? Ou seja, vai ter uma comissão, essa comissão vai ter democracia na hora de se trazer pessoas que pensam diferente? Como formar o algoritmo? Isso é uma discussão relevante no mundo inteiro, porque existem vários modos, a inteligência artificial não é uma coisa tão simples assim, existe uma coisa chamada black box e white box. Eu consigo fazer um algoritmo todo, assim, por exemplo, um algoritmo simples, petição inicial, endereçamento ao juiz, ele vai lá e dá ok, nome da parte, CPF da parte, e-mail da parte, então ele vai preenchendo os requisitos. Então, eu consigo fazer um algoritmo como uma receita. Ele vai lá e preenche todos eles, dizendo, ok, com isso ele passa ao próximo elemento. Esse é o white box. Estou resumindo muito a questão. O problema é que, hoje em dia, com esse mundo de dados, e aí a gente vai estudar um pouco de inteligência artificial, machine learning, essas coisas, a gente não sabe como você processa o algoritmo. Ele vai chegando num ponto que a máquina aprende também sozinha. Então, é isso que a gente chama de black box. O que a gente pode controlar são os endpoints, as entradas, e o output. Mas o grande desafio é que hoje, com um grande volume de dados, o modo como a máquina pensa, a máquina não pensa. Né? Então, assim, é importante você já fazer uma diferença. Nós temos na modernidade 3 modelos. A gente tem compreensão, entendimento e inteligibilidade. A máquina não tem compreensão, a máquina não tem entendimento, ela tem inteligibilidade, ela entende. O exemplo clássico do Searle, que é o John Searle, que é usado é o seguinte: se eu pegar o Juju na sala que ele está ali e disser para ele, Juju, eu vou colocar por debaixo da porta um comando em chinês, e dentro da biblioteca dele tem um dicionário de chinês, e ele consegue olhar e verificar o que significa aquilo ali, e o que significa aquilo com comando traduzido em português, ele pode, mesmo sem saber o que significa, ele vai e joga pela janela, ele joga pela janela. Então, ele não conhece chinês, mas ele consegue fazer a tradução. É nesse sentido que a gente tem o desafio da máquina. A máquina não pensa, a máquina não tem como compreender, a máquina não se altera a percepção. Quando a gente vê uma música e uma banda que a gente gosta, aquilo altera o nosso modo de viver. Quantos de nós já ouviram uma música e, arregaçaram as mangas e foram adiante, pessoas que ouviram música e praticaram crimes, para se jogar de janela, ou seja, cada um pode ter um impacto. Aquela entrada a máquina não tem, a máquina está ali para fazer 0,1. Uma questão que eu acho também importante, eu não sei, eu tenho pensado sobre isso, eu assisti aquela tua aula na PUC do Rio Grande do Sul e eu achei interessante, dali eu pesquei uma ideia que eu fiquei guardando aqui dentro. A partir do momento em que os algoritmos começam a ser processados pela máquina, e que, veja, um humano, obviamente, vai alimentar essa máquina, vai colocando os padrões lá dentro, ela vai conseguindo, então, processar esses algoritmos. É possível ou não que, em determinado momento, a máquina dê uma decisão ou promova uma resposta para um caso concreto e a gente não entenda? Ou seja, ela vai chegar no momento em que ela vai dar a decisão e eu vou ter que simplesmente crer que aquilo é justo, porque os padrões que eu pus lá dentro foram padrões justos, ela chegou no momento fazendo um mix em todos esses algoritmos, aí me joga a sentença na mesa e eu não consigo sentir a justiça na sentença, mas eu sou obrigado a crer, a confiar que aquilo é justo. Aí tem uma distinção que é a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada. Tudo aquilo que tem sido feito no direito é para manter a centralidade humana.
E eu vou dar um exemplo. Naquele artigo que eu escrevi com o Otacílio e com o Alexandre, nós pegamos as minhas decisões como juiz da vara da infância, lá em Joinville, e nós pegamos as decisões num caso de guarda. Caso de guarda é relativamente simples, do artigo 33 do ECA. A genitora está indo para algum lugar e deixa a criança com um parente, tia, madrinha. Então, a gente pegou as decisões e nós começamos a ensinar a máquina o padrão da decisão, o que tinha em cada decisão, cada entidade, nome da autora, nome da parte, estudo social, laudo social, certidão de nascimento. E o que a gente fez? Depois de 1.308 tentativas, a máquina começou a decidir igualzinho a mim. E a gente ensinou a máquina só. Ele não fica fazendo a decisão. Depois de 1.308 vezes, a decisão que saía, eu não sabia se era minha ou se era uma decisão que a máquina proferiu, porque eu não conseguia distinguir as duas. Qual é o desafio aqui? Essa decisão não é assinada pelo robô 1, ela é assinada pelo Alexandre. Então, o que a gente tem que ter mecanismos é de verificabilidade acerca do trajeto em que ela observou. Em casos simples como esse, é possível. Em casos mais complicados, eu não tenho como observar o trajeto que a máquina fez, por exemplo, analisando 1 terabyte de interceptação telefônica que ela fez, porque eu posso estabelecer as entidades, eu posso que ela veja a cadeia de custódia, mas dependendo de como for, eu não tenho como saber se ela fez as conexões, se ela pulou alguma conexão, porque eu não tenho como verificar isso o tempo inteiro. Então, em grande volume de dados, quando se trata de grandes contextos, eu vou ter que confiar na máquina ou não confiar na máquina como mecanismo de decisão. E aí que reside a nossa limitação. Eu acho que interessante a discussão aliás, muitas discussões vão surgindo daqui, mas eu acho que também tem um viés, né, Alexandre? Reconhecer que a tecnologia está aí, ela vai ser aplicada, e se preocupar com ela também tem muito a ver com fazer com que a coisa seja bem feita, respeitando alguns princípios que são clássicos do direito e etc, né? Ou seja, já que está aí, vamos fazer para que seja um bom trabalho, para que ela produza um efeito produtivo. Bom, naquele dia que eu fui na PUC lá para o convite do Nereu, do Cani, a gente até cita no nosso artigo que em 2019 teve um congresso em Nova York sobre inteligência artificial em apoio à decisão judicial, que nenhum painel foi sobre a discussão do uso. Quem quiser discutir o uso vai para outro congresso. Aqui a gente está discutindo como a gente pode fazer, em que limite isso acontece. A nossa discussão se é possível ou não é possível já é ultrapassada. O que a gente vai ter que discutir é o que significa ceder os dados para o Waze, como é que ele está vendendo os nossos dados depois para a prefeitura, como é o caso de Joinville, como ele está vendendo, como é que se faz o monitoramento das pessoas, o que significa dado sensível, o que é LGPD, como a gente pode mitigar isso e usar nas diversas áreas. Então, a nossa preocupação, e é o limite que a gente tem feito lá, me chama, vamos discutir sobre a possibilidade ou não de inteligência artificial. Não estou afim, não vou perder meu tempo com você. Se você não, porque a pessoa que vai falar sobre isso, ela vai com uma compreensão primeiro que ela não consegue entender as distinções. A gente não está falando que a máquina compreende, nem que a máquina tem entendimento. A gente está falando uma coisa só, a máquina tem inteligibilidade, ela pode processar um volume muito grande de informações mais rápido que um humano. Como a gente vai usar isso no direito é o nosso desafio. Bom, nosso programa se estrutura em cima da primeira pergunta, que era, professor Juju, se o direito morreu. O Alexandre, a gente queria mesmo que ele puxasse para esse lado, a gente sabe que ele estuda muito a inteligência artificial e a otimização do poder judiciário e tal, a partir da tecnologia, mas nós temos que falar um pouquinho de música, né, professor? Então, por favor, claro. faça as honras. Certo. Alexandre, por que o rock não morreu? O que o rock tem a ver com direito? Por que ele está vivo ainda? Já estou tentando induzir a resposta, mas vamos lá. Né? Cara, quando vocês convidaram-me, eu lembrei do Sally Carvalho, o Felipe... Criminologia de garagem, né? Criminologia Isso, de garagem. Criminologia de garagem, que eles tocavam música, eles lançaram uns livros também pela Lume, Criminologia e Rock. Então tinha muita coisa. Quando você percebe que a música é uma manifestação social e pode também significar um brado de resistência, como foi, por exemplo, e de muita inteligência no período da ditadura e também depois com os rappers, por exemplo, que são sempre bandas que aí estão trabalhando o ambiente prisional. Tudo isso faz nos mostrar que existe um futuro. A gente teve um roqueiro que veio no Brasil e fez, no meio das eleições, uma manifestação política muito forte, no sentido de rejeitar um candidato autoritário.
Então, esse permear não é um permear ileso, assim, a gente não sai ileso do direito, até pelo que a gente ouve. Eu me lembro que uma vez eu gostava muito numa época, eu via de maneira reiterada Metallica, né? Então, e eu ficava no fórum até de madrugada, e às vezes de madrugada, porra, no fórum, tu estava lá também, o sono, isso era Balneário Camboriú, 2000 em Balneário Camboriú. De madrugada eu peguei e botei um CD do Metallica, aquele clássico, aquele CD branco lá deles, e quando tocou, o guarda veio com uma arma em punho para saber o que estava acontecendo, porque nem sabia que eu estava lá. Ou seja, o rock me acompanha na vida há um bom tempo. Eu não sou um metaleiro de primeira ordem, eu tenho aí o Metallica como uma banda que eu ouço de muito tempo. Eu gostava do Nirvana naquela época que foi assustador. Eu lembro que eu estava na boate o dia que o Kurt Cobain se matou, e aí foi a noite inteira rolando Nirvana. A música virou um mantra de muita gente. Depois, na nossa adolescência, eu e o Joju ouvimos Guns N' Roses até o último talo, e depois que é igual assim, o Axl Rose fez show aqui em Floripa numa loja, num lugar que cabe 300 pessoas, não dá para respeitar mais, né? Então, não. É igual a Sharon Stone, que estava ali andando em Balneário Camboriú. Não, o ídolo tem que estar muito longe, não pode ter essa proximidade. Ele é intocável, intocável. Aí quando a gente passa assim, perde um pouco o glamour, né? Mas, de qualquer sorte, a gente fez isso na nossa adolescência. Eu lembro que eu convivia com rock brasileiro, fundamentalmente rock gaúcho, de Rosa Tatuada, TNT Engenheiros. Eu fui no show do TNT na Baturité, quando era na Beira-Mar, ali na Baturité da Beira-Mar. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu fui no show do Legião Urbana, no Sesc. Ô, Juju, será que o cabelo tá branco ou é platinado, Juju? Já tô achando que é branco, então, agora. Cara, eu fui no show tem um show do Legião Urbana no Sesc. Porra. Que eu tinha Memorável show. Foi em 86, tinha umas 600 pessoas, vaziozaço. Fora que a gente passou por aquele período todo que era do Titãs, que foi assim de cabeça de dinossauro. Titanomaquia. E aí foi assim, o Titanomaquia foi o giro que se perdeu, né? Porque o Titanomaquia não deu certo, né? Por assim dizer, não caiu no agrado. E eu gostava muito do Marcelo Nova, né, cara? Pô, Marcelo Nova pra mim era... Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Eu não matei Joana d'Arc. Eu não matei. E tinha também, assim, do som, Velhas Virgens, que é Velhas Virgens. Impublicável, professor. Mas, professor Juju, nós não podemos terminar, e o nosso tempo já está em regressivo aqui para mim, sem as suas dicas de hoje, professor. Então, por favor. Então, vamos contextualizar aí na fala importante do Alexandre aí, que desmistifica muita coisa sobre inteligência artificial, né? Tudo que é possível, a inteligência artificial vem a contribuir muito com o direito. Então, vai duas dicas, né? A primeira de música, né? Aquela banda, não é de rock, mas é uma banda techno dos anos 70, alemã, Kraftwerk, né? Uma banda excelente. Então, ela ensinou para a gente, na alegoria daquela banda alemã, tocando uma música eletrônica com robôs, né? Inclusive, uma das faixas do disco, de um dos discos do Kraftwerk, era The Robots, né? Bem interessante. A gurizada que nasceu no ano 2000 nunca ouviu falar, né? Baixa no Spotify, no Deezer, Kraftwerk, bem interessante até para estudar. Também lembra? Delight. Para ler os textos do Alexandre de Inteligência Artificial aí com boa música. E um filme, eu acho que a alegoria é importantíssima, né? 2001, Odisseia no Espaço, né? O HAL, que é o computador da nave, né? Que cumpre a missão, não vou fazer aqui o spoiler, né? Mas é bem um ponto que o Alexandre fala aqui na questão, né, que a máquina não tem essa inteligência, não existe um poder de decisão de fato, né? Mas o filme faz uma alegoria quanto a isso, né? Que a decisão errada do HAL em determinado momento do filme é muito interessante. Então dá para baixar no YouTube e poder assistir, que é bem legal. Professor, o senhor vem vindo muito bem nas suas dicas. Aliás, eu já disse, nós vamos fazer um compilado só das suas dicas, professor. E eu vou passar o final de semana inteiro, porque o senhor vem vindo muito bem, professor. Eu faço dever de casa. O senhor está fazendo dever de casa. Bom, vamos terminando. A regressiva já está aqui para mim. Queria agradecer muito, muito mesmo, Alexandre, pela parceria, não só por hoje, mas pela parceria de sempre, comigo, com o Juliano e com muita gente aí.
porque o Alexandre é um entusiasta, o Alexandre, quando vê que alguém está afim, ele ajuda, ele dá condições, ele cria um cenário, isso é mais importante, cria uma cena para que quem vem de baixo possa também participar. Então, Alexandre, obrigado mesmo pela participação. Pessoal que está em casa aí nos escutando, aliás, em casa, em qualquer lugar com a tecnologia, nos escutando, nos assistindo, continue aqui nas nossas redes sociais e logo, logo outros vídeos aí para que a gente possa discutir outros institutos, outros discos e outras músicas. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.